Olá, eu sou a doutora Mariana Vasconcelos, aqui é o Dr. Leonardo Bacelar e a gente está numa série incrível falando sobre a importância do cálculo renal na saúde humana. No nosso último episódio, a gente falou sobre os fatores de riscos que envolvem essa doença. E agora a gente quer saber, Dr. Leonardo, existem outras doenças que podem influenciar a formação de cálculo? Com certeza. As comorbidades, ou seja, as doenças que podem aumentar a formação de cálculo, são várias. No entanto, a gente vai falar as 4 principais que são listadas pela literatura. A primeira é a hipertensão. E por que hipertensão? Por vários mecanismos. A pressão alta, normalmente o paciente que tem pressão alta é porque ele tem uma ingesta maior de sódio, ou seja, sal na comida. Já foi dito nos episódios anteriores que o sódio elevado na comida pode aumentar a incidência de cálculo. Associado a isso, a própria pressão alta, ela pode levar a alterações renais que tornem a função do rim pior. Ou seja, o próprio rim começa a não ter a capacidade de reabsorção que ele tinha antes, porque a pressão alta nos vasos, nos microvasos do rim, altera a função renal. Além da pressão alta, a diabetes. E por que a diabetes? Pelo princípio do copo com açúcar que a gente falou há 2 capítulos atrás. Se você come muito açúcar e por isso até é diabético, na hora que você filtra o sangue, aquele sangue tem uma quantidade de glicose, ou seja, de açúcar tão grande que assim como o copo que vai ficar com açúcar ali no fundo porque tem muito açúcar naquela água, também vai acontecer na sua urina. O seu rim não vai conseguir absorver adequadamente toda a glicose, as substâncias que estão na urina e por isso vai aumentar a precipitação de cálculo. Fora o fato que a própria diabetes, assim como a pressão alta, também podem alterar a função do rim e podem tornar o rim menos eficiente. Uma outra doença que não é tão falada e conhecida, mas que tem uma incidência muito elevada de cálculo é a gota. E o que é gota? Gota, para quem não sabe, é como se fosse o acúmulo de substâncias nas articulações. É aquele pessoa normalmente mais velha, idosa, que tem aquelas articulações muito alargadas por conta do acúmulo de ácido úrico, que é uma substância. E se você tiver muito ácido úrico, que é próprio dessa doença gota, o ácido úrico na urina também forma cálculo de ácido úrico. Por isso que a gota também tem uma relação direta com a formação de cálculo. E por fim, mas não menos importante, a obesidade, que hoje é considerado talvez o maior fator de risco em termos de comorbidade, ou seja, de doença, para a formação de cálculo. Porque já foi mostrado pela literatura e pelos livros que o sobrepeso, a obesidade, faz com que a gente tenha um estado pró-inflamatório, que leva ao que a gente chama de síndrome metabólica. A síndrome metabólica, o nosso organismo começa a não funcionar adequadamente por conta daquela quantidade de gordura, o estado pró-inflamatório, e aumenta também a incidência e a precipitação do cálculo renal. E até mesmo para os pacientes que eram obesos e que fizeram, por exemplo, cirurgia bariátrica para resolver esse problema, eles também têm uma incidência maior de cálculo. E por que isso? Já foi observado que, como a cirurgia bariátrica é desabsortiva, ou seja, ela reduz a absorção de cálcio no intestino. Só que quando você reduz a absorção de cálcio, o nosso corpo ele acaba absorvendo no lugar do cálcio uma outra substância, o oxalato. Ah, um nome difícil, tudo bem, é um nome complexo, mas você tem que saber o quê? Oxalato é igual a cálculo. Oxalato é igual a cálculo. Então, se você tira a absorção do cálcio e o seu corpo substitui o cálcio por oxalato, você tem uma incidência nos pacientes que fazem bariátrica muito maior de cálculo, tanto na vesícula quanto também no rim. Então, qualquer paciente que faça cirurgia bariátrica tem que ter o acompanhamento de perto do urologista. Além das doenças e comorbidades que a gente citou anteriormente, a história familiar também pode mostrar um fator de risco para a formação de cálculo. Já foi mostrado em trabalhos de acompanhamento, ou seja, follow-up, com 40 mil pacientes, que se você tiver um parente de primeiro grau com cálculo renal, a sua chance de ter cálculo renal é 3 vezes maior do que a população em geral. Então, se você tiver um pai, uma mãe, um irmão com cálculo, por favor, fique atento porque... Então, se você gostou desse conhecimento, curte e compartilha aqui com a gente. Não perca os próximos episódios. E eu posso te dizer, gente, meu pai já operou, pedra no rim, minha irmã tem. E por isso que eu sigo uma dieta balanceada e, sempre com a minha garrafinha aqui de água para poder me prevenir, porque é melhor do que remediar. Ah, eu não fico no teu pé não, né? Também.